Em casa eles são calmos, me preocupa na escola a falta de foco. É interessante pensar isso, que se existem dois ambientes tão diferentes para as crianças, né? Mas o que eu acho que se ele tem falta de foco na escola, talvez ele também tenha falta de foco em casa, só que ela não se apresenta da forma que você perceba. Às vezes você achar que a criança fica sentada olhando alguma coisa ou no telefone, ele não consegue ter foco nas coisas que realmente importam. Ou porque elas não são designadas, ou porque ele não sabe o que tem que fazer. Então, tem algumas coisas bem interessantes, né? Tem crianças que não sabem, não fazem certas coisas porque eles não sabem que devem fazer, ou porque nunca foram ensinados a fazer, né? Que parece a mesma coisa, mas são um pouco diferentes, porque se você ensina, ele vai saber o que tem que fazer. Mas se ele não ensina, ele nunca vai ter aquela ideia na cabeça dele, nunca foi solicitado, nunca foi requisitado. Então, a falta de foco não se representa somente na escola, provavelmente nos dois lugares, mas aí o que nós temos feito na nossa casa, né? Então, tinha até um quadrinho da Luísa que fica aqui na parede das tarefas da semana. Ela adora rotina. Crianças gostam de rotina, crianças gostam de regras, crianças gostam... Eles vão falar que não gostam, mas eles precisam. Exatamente. Precisam, não interessa, gosta, não gosta. Adolescente não gosta de ser mandado, né? Eu tenho 4 adolescentes agora. Eles precisam da rotina, eles têm que saber que eles vão levantar às 6h30 da manhã e que depois que eles se arrumarem, vai sentar na mesa e vai fazer 20 minutos de leitura. E vai na minha casa, é assim, eles já sabem. E se não acontecer, o que está acontecendo? Mãe, você está doente? Uhum. Né? Porque a gente tem a rotina bem estabelecida. Eles têm que saber que eles têm uma tarefa para fazer em casa, uma ajuda, vai tirar o lixo, que eles têm, né, o horário para tomar banho. É super importante dar segurança para a criança. Por mais que ela ache chata, ela vai, minha mãe é chata. Uhum. Seja a mãe chata. A mãe chata vai criar filhos resilientes, filhos felizes, filhos que vão produzir na sociedade, que vão fazer coisas grandiosas. A mãe chata é a mãe que a gente precisa. É a melhor mãe que tem, é a mãe chata. Um dia teu filho vai te abraçar e vai te agradecer muito. Porque eu já abracei a minha mãe e já agradeci muito por ela ter sido uma mãe chata. Não sei se minha mãe tá aí, eu vi que ela tinha entrado no começo da live, mas mãe, obrigado por ter sido uma mãe chata. Eu brinco que eu só sou o que eu sou porque minha mãe é desse jeito, porque ela me ensinou a ser assim, né? A saber quais eram os limites, a saber até onde eu poderia ir. E eu tinha amigos que eram mais ou menos da mesma faixa etária que eu. Eu sou mais novo, né? Minha irmã mais velha tem 17 anos a mais do que eu. Então os pais dos meus amigos tinham a idade mais ou menos da minha irmã. E aí meus amigos falavam assim... Então eu fui criado mais ou menos como a geração anterior. Então meus amigos falavam, às vezes você fala que nem meu pai e minha mãe. Eu falei, porque eu fui criado igual seu pai e sua mãe. Então, esse é o caminho básico. Você mostrar para as crianças que elas têm que ter segurança. E uma coisa que a gente sempre fala bastante, que é parte do nosso programa, parte de uma planilha, né, de acompanhamento e um material de acompanhamento para a rotina das crianças, criança sente segurança quando existe uma rotina bem estabelecida. Se não existe uma rotina bem estabelecida, a criança não tem segurança. Então, quando você consegue criar para eles um modelo, um calendário, saber o que ele vai fazer, todos os dias, tal hora vai ter o horário da lição, ou tais dias vai ter o horário da leitura, coisas assim, eles ficam mais seguros. E aí sim, diminui a ansiedade. Então são vários componentes que a gente vai ajustando, né? Melhora o sono, né? Você ter a rotina bem estabelecida vai abaixar a ansiedade, vai melhorar o sono do seu filho, ele vai fazer muito menos birra, porque ele já sabe qual que é o procedimento. Por exemplo, eu sempre achava engraçado as minhas amigas terem filhos que faziam cena no mercado. Se jogavam no chão e choravam pedindo danoninho. Que é a próxima que fala sobre birra, né? Então leia. Tenho dificuldade em lidar com birras da minha filha, ela tem 5 anos. Então, questão da birra. A questão da birra é simples e puramente falta de rotina bem estabelecida. Olha que eu tenho 5 filhos, eles são bem diferentes e são difíceis, não são crianças fáceis, mas eu nunca tive um filho esperneando no mercado para pedir alguma coisa. Porque a gente tinha uma regra. A gente está indo no mercado, cada um vai escolher uma coisa. Acabou. Todo mundo sabia. Não importa quando você vai chorar e se desgabelar, que não é uma coisa. Então, se você nunca abrir mão da sua regra, você não vai abrir espaço para birra. A criança nunca vai fazer birra porque ela sabe que não adianta. Por que eu vou perder minha energia aqui chorando se a minha mãe... E era um sarro, porque daí elas eram pequenininhas, tinham 3 e 4, a Rebeca e a Isa. Daí ia no mercado, andava no corredor, pegava uma caixa bem grandona de cereal e vinha com aquela caixa, daí mudava de corredor, trocava o cereal pelo danoninho, daí mudava de corredor, trocava o danoninho por outra coisa. Elas iam um negócio pensando, trocando, pegava aquilo. Né? Daí chegava lá naquela fila do caixa, trocava tudo por um tic-tac desse tamanhinho de R$1. Então, e saíam super felizes, porque elas que escolheram.
Então, o importante é, cria a regra, mantenha a sua regra. Mantenha a sua regra a todo custo, porque daí seu filho não vai fazer birra porque não tem o porquê. Uma vez nós estávamos no caixa, né? E a gente estava pronto para pagar e a Luísa falou assim, papai, posso pegar esse? Eu falei, você já escolheu um. Qual você quer? Você quer ficar com esse ou você quer trocar dela? Acho que eu vou ficar com o que eu já peguei. E deu uma mulher atrás e falou, ai, que lindo, que bonitinho. E como que você faz para fazer ela fazer assim? Eu falei, eu ensinei. Né? Então é o básico, você tem que fazer o básico. Você não pode negociar no momento que você já não tem mais controle. Né? Você tem que ter tido a forma de estabelecer o que pode e o que não pode, o combinado antes de chegar no momento onde você talvez perca o controle total. Né?